Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast do canal Humanizar. Estamos com um projeto de desenvolvimento pessoal e a temática de hoje é sobre afeto e sexualidade, continuando a nossa reflexão do podcast anterior. Hoje abordaremos sobre a história da sexualidade, as informações que recebemos, os preconceitos que temos em torno dos afetos e da sexualidade. Se você ficou interessado, fica comigo, porque vai começar mais um podcast do canal Humanizar. Olá, eu me chamo Natália e para vocês que estão escutando o podcast do canal Humanizar, eu tenho um convite muito especial. Que tal conhecer o aplicativo Lila, um app de conteúdos de educação menstrual e sexual para jovens e adolescentes? São conteúdos didáticos, simples de entender e que vão te ajudar a cuidar da sua saúde e tomar decisões mais seguras e mais responsáveis. Baixe o app na Google Play ou na Apple Store e siga o nosso Instagram, @applila. Um abraço! Ela só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só pensa em namorar. Ela só quer se namorar. De manhã cedo já está pintada. Só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha doentada. Não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só pensa em namorar. Ela só pensa em namorar. Ela só quer. As informações que recebemos desde criança até hoje em dia influencia diretamente na forma como experimentamos e abordamos assuntos relativos à sexualidade. Tudo que você ouviu dos seus pais, avós, professores, educadores e também religiosos tem impacto no que você pensa sobre sexo, sexualidade, questões de gênero, orientação sexual, fantasias sexuais, família, pecado e entre outros assuntos. Agora, já adultos, devemos nos perguntar o que as informações que recebemos fizeram conosco. Como isso constitui quem eu sou? A minha rigidez sexual. Quantas pessoas sofrem com rigidez sexual? A dificuldade de pensar fora da caixa. A noção que eu tenho de certo e errado, a maneira como eu vivo e lido com a minha sexualidade e a dos outros, e como isso repercute na minha felicidade e das pessoas que eu amo. Infelizmente, o nosso preconceito, rigidez, vem dos pensamentos e propostas que as pessoas vão falando, vão nos dizendo. Eu selecionei algumas aqui. Olha essa, principalmente relacionada às mulheres. Minha filha só vai namorar depois que tiver tantos anos. Moça de família é aquela que... Mulher para casar é... Então, olha só o papel da mulher com esses pensamentos. E os homens? Homem de verdade não nega. Homem com homem é... Aí vocês já vão vendo o preconceito. Sexo antes do casamento é... Mulher com muitos parceiros sexuais ao longo da vida é... Homem com muita experiência sexual é... Na maioria das vezes, as respostas estão carregadas de preconceitos, machismo e conservadorismo. Precisamos entender. Por isso, mesmo com tantas informações sobre sexualidade nos veículos mediáticos, encontramos mulheres e homens com várias dificuldades, com medo, com culpa, vergonha, ansiedade,
baixa autoestima e falta de informação. Quando não falamos de sexo, este modelo vai sendo reproduzido e a liberdade de ter uma vida sexual plena, livre, intensa, prazerosa é tolhida de nós, dos nossos filhos e também da nossa sociedade. Pense nisso. Novidades no canal Humanizar. Em breve nós teremos um aplicativo que facilitará o seu acesso à nossa programação semanal e aos podcasts temáticos e orantes da nossa equipe. Fique ligado, próximo mês, julho de 2021, teremos uma live especial nas nossas redes sociais. Em breve anunciaremos o dia e o horário. Aplicativo do canal Humanizar, um aplicativo gratuito e disponível na loja virtual do Google Play. Divulgue esta ideia. A sexualidade inclui sexo, afetividade, o carinho, o prazer, o amor ou sentimento mútuo de bem-querer, os gestos, a comunicação, o toque e a intimidade. Inclui também os valores e as normas morais que cada cultura elabora sobre o comportamento sexual. Freud conceituou a sexualidade como principal origem das neuroses devido às suas experiências e estudos, em que todos os indivíduos, durante suas queixas, sempre chegam a se relacionar a esse tema, a sexualidade. De acordo com Freud, a sexualidade nos acompanha desde o nascimento até a morte. Um pouco de história. Desde os primórdios até o tempo atual, a história da sexualidade passou por evoluções. São preconceitos, mitos e aspectos que geram até os dias de hoje discordância, ironia e pode gerar até mortes e julgamentos por pessoas sem informações ou cultura a esse aspecto. Na pré-história, a sexualidade era usada apenas para saciar desejos e reprodução. E mesmo assim, por muito tempo, os povos achavam que a gravidez era um presente dos deuses. Cultuava-se imagens femininas de deuses, até virem a perceber que era através do sêmen masculino que se dava a fecundação, isto é, a partir da penetração na mulher. Olá a todos, meu nome é Givaldo, eu sou psicólogo clínico e também trabalho com psicologia reabilitacional de pessoas com deficiência. Gostaria de falar um pouco com vocês referente à questão do afeto e da sexualidade. De uns tempos para cá é um tema que vem se tornando muito discutido, debatido, porém ainda vem carregado de muitas polêmicas, de muitos tabus, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Nós temos sangue latino, a gente sempre teve uma relação muito forte com o aspecto carnal, com o aspecto sexual, e por conta disso nós sempre fomos pessoas que fomos hipersexualizadas, vamos dizer assim, né? Tá aí o carnaval que não me deixa mentir, né? O culto ao corpo tem uma relação muito forte com isso. E no culto ao corpo não cabe o afeto muitas vezes, né? Porque a gente não pode se deixar afetar. E a palavra afeto tem uma relação muito forte com aquilo que tem influência sobre nós, né? Que nos afeta, vamos dizer assim. E eu não posso levar para o campo afetivo, eu não posso me deixar afetar quando eu começo a pensar no aspecto físico. Não, eu tenho que ser a pessoa hipersexualizada, tem que ser a pessoa que tem interesse ali apenas no sexo, no físico. E a gente vem abraçando algumas culturas hedônicas, né? Quando a gente vai pensar nessa coisa do culto ao corpo, tem que ter um corpo sarado, bombado, musculoso.
Então, todas essas coisas elas vão causando algumas dificuldades para que a gente cada vez mais, né, se distancie, né, desses assuntos. Então, a gente pega, vamos dizer assim, o nosso manual de convivência, né, relacionado a determinados assuntos, coloca esse manual embaixo do braço e age muitas vezes conforme a manada, sem deixar espaço para algumas discussões. E de uns tempos para cá, alguns autores, né, alguns teóricos de filosofia, da psicologia, eles começaram a discutir muito, né, essas questões, e até foi colocado em prática algumas condutas meio polêmicas, né, quando você vai pegar o relacionamento da Simone de Beauvoir e do Jean-Paul Sartre, né, você vai olhar, os dois não são principalmente o Sartre, né, não são aquele conceito de beleza helênica que a gente está acostumado, né, aquela pessoa bonita, sedutora, né, você vai olhar para ele assim, não, mas o que ela enxergou nele? Então eles começaram a ter um relacionamento diferente quando você vai investigar um pouco a história deles, né, e não só eles, mas o próprio Foucault trouxe luz com relação a essas discussões. E aí eles não inventaram a roda, porque o Freud lá no início do século passado já trazia essas discussões também, e foi muito polêmico todas as coisas que ele trouxe para serem discutidas, né, porque envolve a sexualidade infantil, inclusive. Mas na atualidade nós temos a Judith Butler, né, que é uma pessoa que traz bastante essa discussão para os grandes círculos acadêmicos, e a gente sempre termina muitas vezes limitando essas discussões aos círculos acadêmicos, né? Então daí é uma outra dificuldade para que isso seja discutido no cotidiano. Então a gente termina sempre banalizando, não se aprofundando muito e fugindo um pouco do assunto, sem querer se aprofundar tanto, agindo conforme a manada, agindo com base no senso comum. Sempre foi assim, culturalmente é assim, no Brasil é assim. Então é sempre muito difícil realmente falar sobre isso, porque a gente não pode se deixar afetar, vamos dizer assim, né? Eu tenho que apenas pensar do ponto de vista sexual da coisa, né? Não do ponto de vista afetivo. E quando a gente vai pensar vai olhar com esse olhar de afeto, a gente perde todo esse tesão, todo esse vício que nós somos instigados a ter o tempo todo, mas na real nem sempre é dessa forma, tá? Eu acho que é sempre bom discutir sobre esse assunto, é sempre bom ter uma conversa franca com seu parceiro, com a sua parceira, para que a gente se deixe afetar e não sejamos apenas animais, né? Não agimos apenas baseado na carne, baseado no físico, que muitas vezes é algo um tanto quanto mecânico. Espero que eu possa ter ajudado um pouco aí com vocês e suscitar dúvidas também. Eu espero que eu possa ter ajudado e que eu possa também ter suscitado dúvidas, né? Eu acho que esse comichão da dúvida que faz com que a gente busque, se interesse e se aprofunde um pouco mais relacionado a determinados assuntos. Tá bom? É isso, muito obrigado, abraço a todos. O nosso podcast de hoje tem a finalidade de ajudar você a pensar sobre a questão da sexualidade. Se torne uma pessoa mais livre, mais amável, porque a sexualidade bem vivida, integrada, nos dá a liberdade e a experiência do amor profundo. O primeiro passo que é necessário para viver bem a sua sexualidade é comunicar-se bem, saber exatamente o que você deseja na sua vida. Para isso é preciso conhecer-se bem, as suas vontades, desejo, aquilo que estimula mentalmente e fisicamente e também aquilo que não estimula. Este autoconhecimento vai permitir que você se sinta mais seguro e confiante. O segundo passo é acreditar que você merece ter prazer e uma vida sexual plena em todos os sentidos, sentindo amor, ternura, alegria, relaxamento. Isso tudo é viver a sexualidade. Enquanto você não acreditar que você possa viver uma vida sexual de qualidade,
integrado, mas também com toda a dignidade e respeito, você vai ter muitas dificuldades. Por isso é necessário conhecer-se, saber quem eu sou, o que eu quero e o que eu não quero. Tá chegando ao fim mais um episódio do podcast do canal Humanizar, mas não fique triste não. Semana que vem teremos outro podcast para ajudar no seu autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal e assim crescer na sua humanidade e também na sua espiritualidade. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de compartilhar esse podcast para que muitas pessoas possam ter acesso a essa formação de qualidade. Um forte abraço e até semana que vem.